Fala galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do WA Talks. Hoje nós vamos falar muito de carro, de mercado de carro, o momento atual. Eu estou aqui hoje com o meu amigo, o Lourinho dos Carros, Anderson. E aí, meu amigo, tudo bem com você? Bom demais você. Bom demais estar aqui de volta. Nós viemos aquela vez, né? E hoje a gente vai trazer a história. Todo mundo vai lá, vê lá a história sua, que é maravilhosa. Hoje nós vamos passar um pouco dessa parte, dessa trajetória, e vamos contar a história em caminho da sua vida agora, no caminho dela. Então, assim, eu queria que você falasse para começar um pouco como que está hoje a empresa, o que você fez para a evolução do mercado. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, o que está caminhando hoje? Tá com essa velocidade dos carros, né? Tá híbrido, elétrico, plug-in. Então, a gente tem que se adequar a isso. Minha oficina ainda é pequena, e eu já estou pensando numa expansão, pensando em pegar essa fatia do mercado. Porque hoje eu trabalho com os asiáticos. Quem que está dentro dos asiáticos? Os chineses. E quem que mexe com carro chinês? O povo está meio assim, e aí, quem mexe com isso? Então a gente tem que estudar para poder chegar lá. Ainda dá tempo de aprender porque os carros estão em garantia. Então, não vai precisar de oficina por enquanto, mas assim, eu já estou pensando nisso, né? E assim, o que tem crescido também na oficina, eu era um cara que tinha só eu, quando eu vim aqui era só eu, Gabriel, hoje já está eu, Gabriel, e já tem o Vitor também. A oficina já está começando a andar sozinha, então é uma vontade que eu tenho, apesar de... Você sabe, eu sou centralizador, para largar a ferramenta foi complicado. Você tinha comentado isso. Eu preciso, de fato, largar essa ferramenta para poder gerir meu negócio. Então, eu tô aprendendo formas de chegar lá. E o fato de ter mais um funcionário tem me ajudado nesse ponto aí. Outra coisa também é fechar parcerias com empresas grandes, multinacionais, que eu ajudo na divulgação tanto da marca quanto da minha oficina. Então, isso tem tido uma visibilidade muito grande. Alguns convites especiais que eu estou recebendo, lugares que eu nunca imaginei estar por conta dessas parcerias. E isso tem feito o nome Lourinho Car crescer cada vez mais. Hoje, você falou de muitas coisas de engajamento, né? Você está hoje firme, hoje mais forte, impactando no Instagram. Uhum. Você disse hoje que aumentou a sua demanda, que aí automaticamente aumentou a operação com mais funcionários. Sim. Fala um pouco assim do crescimento hoje do mercado de carros hoje para a gente. Troca uma ideia assim sobre o mercado chinês, como é que está isso. A China, poucos sabem, mas a China... ela já está anos-luz na nossa frente. Isso aí a gente já sabe. Mas ela teve uma sacada tão grande que foi... hoje eu tenho mão de obra barata aqui no meu país. Você quer montar uma fábrica da sua marca aqui? Beleza. Você pode vir, você monta a sua marca aqui, a fábrica aqui, só que você não vai poder ser somente a Volkswagen. Você vai ter que fundir com um grupo meu aqui, junto com a Volkswagen. Então vai ser um exemplo, SAIC, Volkswagen. Então o que esses caras fizeram? Eles não queriam só que você montasse uma fábrica dentro da China. Eles estavam aprendendo como é que fazia o carro. O carro alemão, que é o carro famoso no mundo inteiro. A Europa, quem domina? Aí beleza, Cadillac, vem. GM. Então, por trás disso tudo, os caras estavam aprendendo como é que fazia na minha opinião, vai ser um dos melhores carros do mundo, porque se eles fizer coreano, japonês eu acho que não tem fusão lá, não. Americano, alemão, eles vão criar o melhor carro do mundo. E já assim, a venda já está lá no céu, né? Então, a gente conversou aquela última vez, até interessante. A gente agora, assim, nosso papo agora vai ser bem mais, assim, dinâmico de mercado. Nós estávamos conversando aquela vez sobre os carros franceses e tudo, essa retaliação que as pessoas têm com esses carros. Vamos falar agora sobre o chinês. O chinês hoje, você falou que ele hoje é um carro que vai ser um super carro no futuro. Eu acredito sim. Porque o que você acha que o mercado faz isso acontecer? Você acredita no motor? Você acredita no...
Cara, eu acredito que eles estão com a fusão, por exemplo. Quem fornece bateria para o BYD são os melhores fabricantes de bateria. Então eles estão pegando as melhores tecnologias que tem no mundo e estão colocando no carro. Por quê? Os caras têm grana e têm know-how para fazer. Então, assim, em pouco tempo, se não é o melhor carro agora, vai ser o melhor. BYD, você está vendo a estatística? Tá atropelando todo mundo. É porque, assim... Assim, existe tá essa... aqui, ó, tá juntinho na Tesla. Eu acho que daqui a pouco atropela a Tesla também. Mas aí, no caso, fazendo uma reflexão de mercado, nós estamos falando agora nesse impacto todo, o mercado de carros elétricos. Você acredita no mercado de carros elétricos no Brasil? Acredito. Eu Por quê? tenho acreditado, porque, cara, antes a gente falava assim, mas onde é que esses caras vão carregar os carros? Agora, não é só os carregamentos que tem avulsos pela rua. Agora você consegue carregar em casa. Se não vai ter energia daqui a pouco, é um outro caso, que eu acho que pode acontecer no futuro. Mas assim, as baterias já mudaram a tecnologia demais, que antes ficava a noite inteira carregando, agora são poucas horas. Né? A tecnologia das baterias já mudaram. Com relação aos híbridos, por exemplo, bateria do híbrido do Prius, que era de um jeito, agora já é de outro jeito completamente. Já acelerou muito mais a tecnologia. Então, antes eu achava que não ia dar certo, não. Agora já comecei a achar que vai. A gente já tem visto isso. Mas assim, você está trazendo uma informação muito importante agora. Você está tendo demanda na sua operação hoje lá de carros elétricos? Ainda não, porque esses carros estão em garantia. Até porque Legal. a minha oficina ela não é uma oficina que eu consiga dar manutenção no carro elétrico hoje. Porque para você mexer no carro elétrico, você tem que ter um espaço específico. É por isso que eu já estou pensando em expansão da oficina por isso. Porque não tem para onde você correr. Você vai ter híbrido, muito, e elétrico. O elétrico tem manutenção? Tem também. O híbrido tem muito mais. É muito mais rentável para a gente. Porque o híbrido você vai dar manutenção nas células das baterias. O elétrico também, mas de uma forma um pouco mais complexa. Então, assim, hoje eu não atendo híbrido, sim. Tem vários clientes de carro híbrido. Mas elétrico ainda não, porque os carros estão na garantia. Mas eu acho que é questão de tempo. E, assim, falando sobre carro elétrico, a gente está conversando, isso é uma coisa muito importante que você está dizendo, porque o mercado está mostrando isso até, assim, com base em notícias no jornal. Na Europa você está vendo muita greve das próprias montadoras de lá e tudo. Então, assim, é interessante que também você está vendo como uma visão também que o veículo chinês ele vai entrar no mercado para dominar. Você acha que motorização, essas coisas todas, ele já tá melhor que um japonês ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não. Porque o chinês ainda ele está trabalhando com custo-benefício. Ainda não está com aquele luxo excepcional ou aquela durabilidade excepcional. Eu acho que ainda tem algumas coisas para ajustar aí, sabe? Mas tá pegando tecnologia de um monte de gente aí. Um monte de gente que eu falo, você montadoras, né? Desse então, assim, é uma questão de tempo, cara. Mas tem muita coisa a caminho. Tem motor hidrogênio que a Toyota está desenvolvendo. Você tem... Porque hoje, o que é um carro, um motor híbrido, né? Você tem um motor lá na frente, a combustão, legal, e um motor elétrico lá atrás. O motor, a combustão, vai carregar aquelas baterias, recarregar, né? Em desacelerações, enfim. Agora já está em desenvolvimento aí um motor que ele é um motor a combustão com motor elétrico acoplado. Então, um já vai gerando para o outro. Não, legal. Fantástico isso. A própria Honda mesmo, eu acabei de mencionar, né? Como é que o carro híbrido é? Combustão com motor elétrico lá atrás e recarregamento através de frenagem, desacelerações e tal. A Honda já fez uma tecnologia diferente. Ela está com o motor a combustão. Imagina que o motor está mantendo como um gerador o tempo inteiro. Então não é só na hora que precisa que a combustão vai entrar. Porque o híbrido é assim. Você está andando com o motor híbrido normal. Precisou, o combustão entra e aí
né, faz a fusão dos dois e tem mais torque, obviamente. O Honda não. O Honda ele vai ficar um gerador ligado o tempo inteiro carregando a bateria. Tem esse recarregamento também de desacelerações, mas é uma tecnologia completamente diferente. Assim, agora... Então tem muita coisa chegando, cara. Então, e aí eu vou pausar agora, porque agora nós vamos centralizar agora. Nós começamos com a tecnologia da China, eu vou trazer um pouco agora o nosso mercado atual. Nosso mercado atual, você trabalha com muitos carros que são hypados nessa mesma pegada. Corolla. Eu queria saber, assim, da sua opinião, por que o carro japonês é tão amado pelos brasileiros? Cara, o carro japonês proporciona o que todo mundo sonha, que é não quebrar. Vamos abrir uma aspas. O que é não quebrar? Se você cuidar do carro, você tem motor para 500 mil quilômetros, para 1 milhão de quilômetros. Só que o japonês tem uma cultura excepcional que o cara é doutrinado. Ele vai fazer do jeito certo. O brasileiro, infelizmente, ele vai colocar um óleo mais barato. Se tem que rodar 10 mil, ele roda 11. Aí, não, passei 1.000 quilômetros, dessa vez não deu nada, mas lá dentro está acontecendo. Então, assim, ele tem um tempero diferente, o motor tem uma questão diferente. Alguns componentes que proporcionam essa durabilidade maior. Por exemplo, o motor já tem corrente de comando há muito tempo. Um motor que já trabalha com uma viscosidade de óleo que lá atrás já tinha, agora que eles estão entrando em algumas montadoras com 0,20, então já tinha 0,20 há muito tempo. Eu costumo falar que, vamos dar um exemplo de Civic, né? Eu recebo muito, até hoje, dono de Civic. Cara, eu estou andando com o meu carro aqui e temperatura subiu, aí eu fui andando, aí o carro ficou fraco, mas assim, ele ficou fraco, mas ele vai. O que se chama isso? Não quebrar. Não parou com o cara. Ele entra em modo de emergência para avisar que o cara, tipo assim, você precisa sair dali. Importante isso. Não é só o japonês, não, tá? Eu falo assim, porque no meu convívio, a primeira vez que eu vi foi japonês. E acontece muito. O carro japonês, ele entra em modo de emergência para te avisar assim, cara, pelo amor de Deus. Para que a gente precisa da manutenção. Então, assim, tem algumas coisas, mesmo o carro sendo... tendo sido nacionalizado, né, fabricação Brasil, ainda assim eu acredito que tem umas coisas que são superior a, por exemplo, a Honda. O povo está falando do ZR-V, que é tiro no pé. O ZR-V vem com motor 2.0. Nossa, um motor que já estava no Civic desde 2015. Cara, isso aí significa o quê? Um motor que está dando certo há décadas. Eu acho que o ZR-V só veio na época errada. Porque agora ele tá meio esquisitão. Mas tinha tudo para dar certo. Motor 2.0, SUV, tem tecnologia, tá trazendo algumas coisas diferentes. Por exemplo, aquele bocal do tanque. Você já viu aquela válvula? Não tem bocal de rosca ali. Ele tem uma válvula que você aperta com o gatilho da bomba de combustível do posto, que não deixa sair aquele gás na hora que você está abastecendo. Aquele gás é reaproveitado lá dentro do tanque mesmo, pelo próprio canister. Então, ele veio só numa época errada, cara. E não vendeu e não vai vender. Porque, nossa, não, eu quero... Não, todo mundo tá de carro turbo, por que eu vou comprar um aspirado 2.0? Que motor é um dos melhores que existe. O que o japonês está querendo? Eu vou te dar um SUV sem tantas firulas, tem muita tecnologia, mas não tem tanta, com um motor que dura, que é o nosso melhor motor que tem, entendeu? E isso cai em cima do japonês. O que o japonês tem hoje? Nissan. O Nissan está com aquele motor 1.6 do Livina, do Tida, que foi um dos melhores motores. Por que ela não inventou moda de colocar? Porque já sabe que o motor é bom, que não quebra, que vai durar. Aí, em contrapartida, você tem aí Ford Ka 3 cilindros, motores correia banhada a óleo, você tem Onix e por aí vai. Entendeu? Assim, legal a tecnologia, mas não deu certo aqui. Não sei se é por causa do brasileiro, não sei se é o dono do carro, não sei se é o projeto, aí já é outra história.
Entendi. né? Também não é muito a minha fatia do mercado, então também não tem tanta propriedade para falar. Mas de japonês, Não, porque você falou assim, eu vou até falar de outro carro também que hoje... Tem dois carros que eu vejo hoje no meu trabalho hoje, que são bem hypados, né? Que é o Honda HR-V, Honda Civic, e nós vamos falar do Corolla, e assim, vamos pegar um ticket mais alto, assim, você pega uma Hilux. O que o Corolla tem, assim, que traz tanta paixão pro povo? cara, eu acho que o Corolla, se você voltar lá atrás no Brad Pitt, né? Que é os 2007, aquele era para mim o melhor Corolla que existe é aquele lá. É o Brad Pitt. Ficou tão famoso e tão fidelizado ao dono do carro que o cara, não, eu vou comprar outro. Eu vou comprar outro. Aí, geralmente, são pessoas mais de idade, que são conservadoras. O cara que indica pro outro, o cara fala, não, meu vizinho aqui, o cara tem 50 anos, não, o cara gosta do carro demais, vou comprar um para mim. Eu acho que foi virando uma fama mesmo. Eu tenho algumas coisas de diferença entre Civic e Corolla. Qual que é a diferença entre o Civic e o Corolla? Até bom. Eu tive 9 Civic e 2 Corolla. Que isso? De uso pessoal. Então, assim, de qual que eu gosto mais? Agora, por que eu gosto mais de Civic? Eu tenho uma pegada mais esportiva, eu gosto do cockpit, eu gosto do estilo do carro. Agora, sim, se você colocar um G10, que agora virou G11, né, que ficou mais conservador também, com esse Corolla novo, aí eu acho que dá uma balançada. Mas Corolla tem dado muito problema de bico, cara. Muito problema. Os bicos injetores de injeção direta de Corolla tá quebrando demais. E eu fico encucado, por que isso não tá na mídia? Destruindo, igual quando o pessoal fala da Maroc, né? Foi lá destruir o carro. Por que ninguém fala do Corolla? Porque ele é muito bem quisto. Eu tenho uma opinião sobre isso. Agora eu vou falar até aqui no podcast com base em mercado. Eu vejo que, por exemplo, um carro que ele entra num B2B, por exemplo, igual uma Maroc entrou num B2B, ela entra no B2B e ela é testada de uma maneira destruidora. Eu vejo assim, minha opinião, tá? Então, por exemplo, você pega um carro, uma Maroc, e ela vai rodar no Mineiro, ela vai rodar em outros canais de empresa para vender mais aquele produto ali, para ser testado. Então, o cara ali, ele vai criando aquela... Todo mundo vai falando mal. Por quê? Porque ela está num cenário ali de muita exposição. Exato. Essa é a minha opinião sobre os carros que entram para essa área do B2B. Alguns dão sucesso. Eu vejo alguns carros que, quando eles entram no B2B, eles viram hype, depois eles vão para as lojas ali das agências todas, eles saem das empresas, vão para as agências e ali começa todo mundo a ter o carro. E aí vira hype, o carro é bom, é legal. Essa é a minha opinião. Eu estou falando agora assim, você está falando a parte mecânica, eu vou falar a parte mercadológica de trabalho minha. Eu vejo esse o cenário. Você está falando da Maroc em específico? Eu falo não só da Maroc, hype, tem né? vários. Por exemplo, Onix é um carro também que eu acho que ele tem uma tecnologia bem legal, com seus problemas de motor, ok, que você disse, e eu concordo. Mas eu vejo que ele foi testado no B2B. Não é à toa que é o mais vendido, né? Exatamente. Então, assim, é o mais vendido e, assim, interessante, porque ele no B2B, ele foi, assim, a venda dele foi gigante. Sim. Ele entrou no B2B, aí depois o Uber começou a utilizar ele como mercado. Então, assim, virou aquela camada. Sim. Então, eu falo B2B geral, mineradora, empresas em gerais, locadoras de carro. Corolla com o transporte executivo, que eu acho que é o que domina. Então, eu acho que é diferente. Eu já vejo o Corolla, ele não teve tanta passagem pelo B2B. Não. Ele foi direto do B2C. Então, ele foi gerando ali um valor gigante. Ele não teve tanta exposição. O cara que compra ele é quem? É o cliente, é o mais velho, é o cara que vai na... É o que eu tô falando. O cara que teve o carro, ele vai ter outro. Vai ter outro. Ó, lançou facelift. Nossa, eu vou querer outro. E ele mantém ali. Tem dono de Corolla que só teve Corolla até hoje. Tem vários clientes lá. Qual carro que você teve antes? Corolla. Corolla. Pô, o cara gosta mesmo, entendeu? Assim, falando... Você vê, um carro interessante a gente estar conversando aqui. Eu vou falar a parte mercadológica dele. O Renegade. É um carro que deve ter bastante problema. Tanto o Jeep, todos os dois Jeeps. O Compass e o Renegade. O Renegade foi um carro que subiu a tabela FIP dele esse ano. Esse mês, perdão. Eu tenho um negócio para falar do Renegade, que eu acho que o Renegade... Cara, ele tinha tudo para dar certo. Tudo. SUV, confortável, tecnológico,
só que por conta de alguns detalhes que poderiam ser corrigidos, ia arrebentar de vender. Arrebentou de vender do mesmo jeito. Mesmo as pessoas sabendo que tem uns problemas, né? O pessoal, o problema do trocador de calor. Isso é um caso à parte que eu acredito que não é só o trocador, tem eletrólise, tem um monte de coisa por trás. Agora o pessoal, eu tenho um Renegade, o que eu vou fazer? Eu tô colocando um radiador externo, você viu isso? Vi. Pois é, tá funcionando. Mas por que a montadora já não fez isso lá atrás, entendeu? Então, é uma série de perguntas. Mas você acha que é teste? Cara, teste no eu mercado? acho que para uma montadora virar para o cliente e falar assim, cliente, vem aqui que nós vamos fazer agora um negócio no seu carro, que você reclamou, eu vou fazer. Outra coisa é ela ir lá na emissora e falar assim, recall de não sei quantos milhões de carro. Imagina, ela está assumindo um erro. Porque é o seguinte, o trocador de calor, ela colocou a culpa no aditivo, depois ela colocou no trocador, depois cada hora coloca uma culpa em alguma coisa. E ninguém é culpado de nada. Ninguém fica com a culpa. É igual a Volkswagen com os motores A111, que comando de válvula, tá lembrado disso? Sim. Que dava aquele cascavel, enfim, roçava tudo. Eu trabalhava na Volkswagen, troquei muito motor daquele. A culpa é de quem? Colocou a culpa na Castrol. A Castrol, Magnatec, milhões de anos aí, rodando em todos os motores do planeta. Nunca deu problema. Aí deu problema nesse motor aqui. A culpa é da Castrol? Sendo que o óleo é o mesmo. Entendeu? Aí fica aquele negócio, joga a culpa para lá e não faz recall. É igual os motores da Volks. Quem reclamou ganhava o motor na caixa novinho e ficava caladinho. Exatamente. Mas não chamou para fazer recall dos milhares de carros que tem. Isso aí faz sentido total. Isso é uma fase do mercado que queima muito o carro. Quando uma montadora chama para recall, ela está assumindo. Eu errei, vem cá que nós vamos resolver. Mas isso aí traz transparência negativa para o carro. Infelizmente é isso aí. Aí começa a desenvolver teorias mundanas do povo. Exato. Falando sobre isso, eu vou puxar o gancho aqui, porque eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. Eu sou um cara que vendo e compro carros, faço trabalho geral do dia a dia. Só que eu tenho uma dúvida, por exemplo. Ou uma dúvida ou uma certificação que você poderia ensinar o pessoal aqui. Como cuidar do carro para você ter depois uma venda positiva do seu carro. Eu queria assim, um passo a passo, bem básico mesmo, para trazer isso para as pessoas. Esse cara, qual a utilização do carro? Porque ele usa o carro... vamos falar assim, vamos falar dois, né? Eu acho bem legal. Vamos pegar o cara do aplicativo que está rodando, que está hypado, e vamos pegar o cara que vai para o trabalho, passa na escola, da família. Os meninos isso. E tal. Bom, vamos lá. Tudo aí de manutenção entre os dois é dobrado, né? O cuidado do cara do aplicativo é dobrado, porque ele roda muito, então é super severo. Então, vamos imaginar que a gente está falando aqui de Corolla, de japonês, é 10 mil quilômetros que é a troca de óleo que a montadora recomenda. Meu óleo é para 5. Não. A montadora desenvolveu esse motor aqui, com esse óleo, com essa viscosidade, com essa norma, você pode rodar 10, ok? Agora, se você usa severo, aí já é diferente. Mas vamos partir dessa premissa. O cara do aplicativo já tem que rodar 5. Beleza? E o de família é 10 mil quilômetros. Agora, o que eu vejo dos aplicativos é que os caras rodam até tirar o sangue da pedra mesmo, né? Não olha não, na hora que dá barulho é que vai fazer uma revisão. Até porque eu acredito que tem um custo elevado por trás disso. Não é aquele carro que o cara vai parar sempre a 5 mil para fazer revisão de fato, que é o que deveria ser feito. Ele faz o quê? O meu carro não está com barulho. Não é 5 não, eu vou rodar 7. Na hora que eu vi já deu 7. Deu 10. Aí o cara vai lá e troca. Eu vejo muito de aplicativo que quer rodar 10, tá? Completamente errado. E o cara... qual a diferença, então? Cuidado
né? Eu tenho uma frase que eu costumo falar, cara. Troca de óleo não é revisão. Porque as pessoas pensam que é só parar e trocar o óleo. Meu carro não tem nada, só troca o óleo para mim. Agora, eu, quanto profissional, vou levantar o carro e vou só esgotar o óleo, trocar o filtro, pôr ele no chão e ir embora? Não consigo fazer isso, não. Tá fora de mim. Ó. Peraí, qual que é a diferença, então? A diferença é trocar o óleo é só escorrer o óleo. É o que os caras fazem. Os caras fazem em autotroca de óleo, essas trocas rápidas. Exato. Esgota, não quer nem saber, não. Põe o filtro lá e põe óleo, deu nível, vai embora. Isso é troca de óleo. Agora, na minha oficina, por exemplo, o cara... Não, precisa só... Geralmente eu já falo isso pelo WhatsApp. O que você precisa, amigo? Você precisa de uma troca de óleo ou você precisa de uma revisão com troca de óleo? Não, é só troca de óleo. Mas não é o carro estiver no elevador, você pode olhar para mim, que tem um barulhinho lá. Entendeu? E o cara tá pensando também no financeiro, com medo de gastar muito e tal. Sim, mas aí é questão de essa trama de cliente, né? Mas é a questão de você ter argumento para converter esse cliente para revisão. Falou, olha, revisão, eu vou olhar X itens para você, vou checar X itens, né? Vou fazer toda uma verificação. Pode ser que não tenha nada, mas se tiver, né? Se você sai daqui só com uma troca de óleo, amanhã dá um problema, você vai ter que voltar. Que seja aqui ou que seja na outra oficina. Então, tem essa troca de óleo, não é revisão. É diferente. Então, esses caras, esse pessoal do aplicativo, eu vejo que os caras trabalham só com a troca de óleo e quando está com barulho na pastilha, está raspando no disco. Ó, preciso trocar minha pastilha. Aí na hora que chegou lá, já comeu o disco, entendeu? Preventivamente, você poderia ter evitado de gastar com o disco. Entende qual que é a questão de uma revisão? Revisão, o pessoal acha que vai desmontar o carro inteiro, e não é. De fato, você vai tirar as 4 rodas, você vai entrar com o scanner, é uma previsão, é como se fosse uma previsão do que pode acontecer daqui a pouco. Ó, nossa pastilha aqui, ela tá com 3 milímetros, ainda roda. Você deseja trocar? Ah, mas roda quanto tempo? É uma resposta que é difícil para mim, né? Eu tenho uma certa experiência, mas é difícil, porque às vezes o meu pé é diferente do seu. Então, tem coisas que você tem previsibilidade, outras coisas não. Olha, sua pastilha está com 3 milímetros, pode ser que vai rodar mais uns 5 mil quilômetros, sua revisão é daqui 10. Você já não quer trocar de uma vez, não. Só fica à vontade. Se não quiser agora, ela não acabou. Mas... se de repente começou a raspar e rodou muito, você vai perder o disco. Aí você já tem mais um custo. Não é empurrar serviço. Isso aí eu deixo o cliente para resolver. Entendeu? Então, qual a diferença entre os dois? Eu vejo que é uma diferença cultural e que precisa ter um cuidado a mais com o carro. É igual eu te falei, eu acho que é uma questão também do Uber, ele tem que rodar, ele não pode ficar gastando, ele tem que gastar o mínimo possível. Entendeu? Não preocupa com combustível. Você coloca combustível em qualquer posto, você vai ter um prejuízo. Quem roda com álcool, só álcool, visita mais oficina. Isso aí não sou eu que estou falando. É a oficina, são os carros que eu pego todo dia. É meu cenário. Corolla, cara, desses novos aí com álcool, caixão e vela preta. O álcool, então, ele é pior que a gasolina. Isso é interessante você falar, assim, só para revisar o que você disse, né? Você disse sobre questão das preventivas, né? Para você cuidar bem das preventivas. Você disse 5 mil para um motorista de um aplicativo, ou o cara que trabalha com o carro, vamos falar assim, que é melhor. E 10 mil para uma pessoa que tem ali o carro mais para uma questão de uso diário ali. Então, assim, 2 coisas importantes que você disse. Então, o cenário, então, é manter essa prevenção em dia do carro. Isso é um ponto importante. É lógico, o resto aí a gente fala de cuidados de limpeza, que eu nem preciso falar, não. Isso aí é... Vamos virar agora a página? Vou virar a página agora. Agora nós estamos falando do comprador. Isso é um dilema muito grande que você deve sofrer, porque eu vejo hoje, para quem, no caso, quem vende, insegurança é muito grande.
Ali o cara tá dando a vida dele ali. Ou ele tá entregando um veículo, que é a vida dele que tá lá, que foi anos de trabalho, ou ele também tá comprando um dinheiro que foi a vida dele que tá ali sendo falada. Ele tá falando para mim, ó, isso aqui é minha vida, ó. Isso aqui foi anos de trabalho, Exatamente. foi anos de muita coisa, e isso aqui é minha vida. Então, eu vou dar minha vida para fazer esse negócio acontecer da melhor maneira possível. Eu vejo assim, como vendedor de carro. Então, eu queria saber de você agora um passo a passo, assim para ficar bem conduzido, assim. E eu posso falar algumas coisas junto com você. Sim. Conselho para comprar o carro. Claro, tem uma questão também que é o sonho, né? Não o é sonho, só o dinheiro. envolve o cara sentimento. entrega. Envolve sentimento. Eu muito. quero aquele carro daquela Muito cor, sentimento. eu sonhei. Então, assim, muitas vezes eu vejo que, às vezes, por esse sentimento, ele compra o carro errado. Que ele vai pela emoção. Comprar carro não é... Você pode pôr uma parcela aí de 30%, você pode pôr emoção. 70% tem que ser razão. É difícil segurar, porque eu também já comprei carro, já vendi muito tempo, já tive... hoje eu tenho um carro que minha esposa queria ter, e daquela cor, então eu tive que ser bem racional para comprar o carro. Então eu vejo muito isso, a pessoa coloca muito sentimento, na hora que vê o carro, nossa, tá bonitinho. É 100% sentimento, tá isso brilhando, eu falo. nossa, do jeito que eu queria. O pneu tá bom. Olha só isso. Eu posso até cortar você, porque eu posso falar várias ações que eu tive assim de trabalho. Eu tive já cara que estava solteiro, largou a mulher e que é ali, o cara sente ali a motivação do carro. Eu já tive para dar para filho, entendeu? Quero dar para meu filho. Então, assim, são esses geradores que às vezes nem olham o carro. Sim. Entende? Tem uns canais assim, por exemplo, tem um cara que procura o carro, porque tem as plataformas de venda, né? Aí você pega essas plataformas que são as que rodam hoje no mercado, são as gerais. Então, esse tipo aí, geralmente aparece muita gente que está fazendo o corre ali de tentar um valor a mais. Às vezes o cara tem um trabalho, tem um outro trabalho ali na vida dele e ele tem um dinheiro ali parado e falar, para mim poupança não presta. Sim. Eu quero entender de carro, sou entendedor de carro, na medida do possível o cara entende, aí ele faz o corre para tentar comprar e vender, fazer o trabalho. Sim. Mas hoje eu observo muito que o carro é 100% emocional. Quantas pessoas passou comigo e choraram, entende? Então, assim, é 100% emocional. Muito legal o que você falou, muito importante isso, porque assim, eu vi pessoas chorarem lá no meu escritório, com muita felicidade, assim, ó, esse aqui é o carro da minha vida, esse carro aqui entende? E assim, dá para esposa o carro, porque assim, venceu ali uma parte da vida dele, ele quer dar um carro assim, bem legal, que a esposa merece, dá pro filho o carro, o cara que tá solteiro, geralmente esse cara também sempre aparece. Eu vejo até, assim, pegando agora o gancho para passar para você, eu vejo até muito mais inseguro. Eu vejo a mulher comprar melhor que o homem em carro. Até desculpa falar isso, mas eu vejo a mulher comprar, porque ela traça um monte de processo seguro, sabe? A mulher, o fato da mulher, hoje não mais, mas num passado aí, a mulher era muito... Ela não tinha essa guarnição, né? Ela era sozinha. Então ela dependia de alguém para olhar o carro, dependia de alguém para levar na oficina, dependia de alguém para levar na estética. Hoje a mulher ela está entendendo, ela sabe o que é um carro turbo, por que é diferente o turbo do aspirado. Ela quer um carro que tem um aquecimento de banco, porque ela sabe que é diferente. Ela quer um SUV que é mais alto, a posição de dirigir, quer 6 airbag, porque é mais seguro. Então a mulher já está muito mais inteirada de informações. Então hoje ela consegue traçar todo o perfil e procurar aquele carro. Agora, um negócio que é interessante, não só a mulher, né? Eu avalio muito carro para mulher, justamente por essa questão. Porque o homem nasceu dentro de carro, né? A gente respira carro o tempo inteiro, desde pequeno, então tem uma certa noção, a grande maioria. Então, conselho. Claro que tem que olhar a documentação, você tem que puxar histórico, mas assim, contrata uma avaliação para você não comprar gato por lebre.
Então, é até bom a gente falar sobre isso. Nós estávamos comentando, né? Nós estávamos comentando antes. As vistorias cautelares que existem hoje, quando você fala de avaliação, elas te atrapalham ou te ajudam? E se atrapalham em qual ponto e te ajudam em qual ponto? Bom, vistoria cautelar. O que é uma vistoria cautelar? O cara vai puxar todo o histórico anterior do carro, ver se tem passagem para leilão, enfim. Eles vão lá, fazem a conferência se tem retoque, se não tem, onde é que tem. Enfim, são pontuações, certo? Lá atrás, eu confiava mais nas vistorias cautelares, porque eram os caras da profissão. Hoje, quando eu falo hoje, foi depois da pandemia, aconteceu muito isso. Começou a aparecer uns cursos e o cara tinha uma outra profissão, nada contra. Ele simplesmente falou assim, eu quero aprender a mexer com carro. Foi lá, se certificou, beleza. Só que assim, o cara não tem aquele know-how que eu acabei de falar, que é vivência de carro. Então, eu já peguei muita vistoria cautelar que tinha nada a ver uma coisa com a outra. O cara falou, não tem retoque. Tem. Ou falava que não tinha, e eu falo, não, tem aqui o retoque, olha o granulado aqui. Então, assim, o que eu faço não é uma vistoria cautelar. O que eu faço é uma inspeção de compra. Feita na oficina, né? Vou agendar com você. Na hora que você descobrir aquele carro, achei aquele carro, já conversei com o dono, vê se você consegue trazer esse carro na oficina, beleza? Que eu não vou Exato. em loco porque eu preciso de ferramental, enfim, para sair da oficina não compensa. O pessoal acha que é só ir, né? Então, lá, como é que eu faço? Como é que é a minha inspeção técnica? Eu vou receber o carro, vou espetar o scanner e já vou andar nele. Primeira coisa que eu faço, eu vou andar. Para sentir, de fato, suspensão, freio. Já vou fazendo ali leitura de parâmetros, ver se tem alguma coisa, alguma falha de câmbio, uma falha passada de airbag, por que teve. Já começa a investigar de fato. Beleza, dei aquela volta, já tem uma volta pré-determinada, onde eu pego uma rua mais irregular e pego uma avenida que eu consigo desenvolver o carro, beleza? Voltei com esse carro, aí eu vou começar a fazer inspeção mecânica. Cofre do motor, vazamentos, aí já começo ali na frente mesmo, eu já olho estruturas, que a gente já tem um conhecimento. Você sabe qual que é um KPO que é original, qual que não é. Tem uns artistas aí agora, mas a gente consegue, como eu disse, a gente tem um certo know-how, consegue cercar algumas coisas. Beleza. Estrutura mecânica, lata do carro, o que eu falo lata? Estrutura, pintura, beleza. Você dá pau no carro, tem repintura? Lógico que não, cara. Se tem uma repintura, que é difícil achar um carro sem retoque, que seja feita uma repintura legal. E se tivesse mal feita também, eu vou informar para o cliente, olha, essa porta, ela teve repintura, o carro, eu costumo falar que o carro é pedigree. O carro vale a pena. Você quer comprar? É só você refazer isso aí, se te incomodar também. Tá? Mas eu, enquanto profissional, tenho que te mostrar isso aqui. Beleza. Os pneus já estão no TWI. Você precisa trocar 4 pneus, colocar 4 pneus. Então, assim, é mais um aconselhamento com a parte técnica e eu vou vendo a emocional do cara também. Se ele tiver muito na emoção, eu vou trazendo ele para a realidade. Falar, olha, esse carro não é o carro que você precisa. Isso aí deve ser uma confusão danada. É complicado. Porque isso é um amor danado que o cara tem contra a sua verdade ali. Cara, essa semana, por coincidência, na terça-feira eu avaliei um Civic preto. O cara quer um Civic Touring preto, de 2019 e 20, que é 1.5 turbo, com teto. Ele quer esse carro. Então, ele trouxe um carro. O cara veio de uma outra cidade aí. Então, assim, o carro é ruim. Não é aquilo que foi falado. E eu tenho que ter uma certa cautela que muitas vezes... Nossa, o cara veio de outra cidade. De outra cidade. Que B.O. Eu tenho que ter uma certa cautela de falar perto de você, que é o dono do carro, e falar com o cara que está comprando o carro, que contratou meu serviço, que não é o carro para ele. Você imagina? Só que assim, eu já acostumei, eu já tenho meu jeito. E muitas das vezes eu sinto também o dono do carro, que eu falo assim, amigo, vai ter coisas que eu vou te falar aqui, que às vezes você não sabe. Não estou colocando defeito no seu carro para que ele compre mais barato. Aqui o meu negócio nem é valor. Eu nem quero saber quanto vocês estão pagando, quanto você está vendendo. Eu não entro em negociação, tá? É até bom eu falar isso, porque eu não entro no valor.
Eu não vou te ajudar a pagar o carro. Eu vou te ajudar a ver se o carro é o que você precisa e comparando com o mercado, se é o que vale. Aí se você vai comprar 10 mil acima de FIP, 10 mil abaixo de FIP, aí já é outra história. Então eu tenho que ter uma... E foi complicado, porque esse cara quer esse carro. Eu falei, cara, o carro não é o carro para você. O carro tem um escapamento diferente, o carro tem um remap. Como é que esse carro rodava? Aí o cara meteu um escapamento de inox no carro de lá da frente até atrás, quer dizer, gastou. Nós, pessoas normais, não vamos fazer isso no carro. Então, isso é interessante falar com você, porque isso é uma coisa muito, muito interessante. Você tocou num assunto que a gente vai ficar num debate bem legal aqui agora. Esse ato do gastar, o cara sempre quer colocar isso no valor do carro. Agregar, que você fala. Né? Ele quer agregar. Uhum. E às vezes o cara não consegue entender que isso aí não é um fator. Cara, você colocou aquela roda que você acha bonita para você. Você pode sim, já aconteceu milhões de vezes. Pode acontecer que o cara que está comprando também gosta, achou legal aquela roda e vai pagar por isso. Exato. Legal. Entendeu? Acontece. Exato. Mas a grande maioria não. Por exemplo, eu estava procurando um carro para minha esposa. Tem que ser original. Não tem que ter nada mexido. Porque eu não quero mexer em nada. Agora, olha, eu sou solteiro, eu quero comprar aquele carro, não vou pôr aquela roda, vou pôr aquele multimídia. Aquele escapamento. Escapamento, entendeu? Um pneu perfil baixo, coisa que eu fazia no passado, graças a Deus eu passei dessa época aí. Mas então, assim, tem esses caras que querem agregar o valor em cima disso. E assim, você vai olhar a FIP do carro, o cara tá jogando 20 acima da FIP. Por que 20? Não, porque eu coloquei o multimídia, eu coloquei essa roda aqui. Cara, quanto é o carro? Quanto é os acessórios? Já aconteceu também. De cliente meu falou, ó, quero ficar com o carro, você tem as rodas originais, tem o som original. Eu quero comprar o carro original. Você tira as coisas? Beleza, tirou. Tirou, comprou o carro original do preço de FIP. Tranquilo. Olha que coisa simples. Isso aí é super. Aí ele pegou e vendeu no grupo lá. Esses grupos aí vendem tudo, né? Exato. Mas assim, o mais interessante então é procurar, assim, laudo cautelar. Ó, a senha, né? É avaliar o carro primeiro, gente. Que às vezes, esse carro mesmo, 140 mil. Livrei ele de uma... Olha o tamanho do prejuízo com um sonho. Ele me agradeceu, falou, cara, obrigado, tô muito feliz. Os caras pagam rindo. Ele falou, não, o dinheiro mais bem gasto. Por quê? Você vai injetar 140 mil no carro. Depois que você comprou, não tem jeito mais, não. Não, acabou. Esse carro tinha que trocar. Esse carro foi tão mal feito a porta dele que eu falei, cara, essa porta tem que trocar. Não tem como lanternar. Só pra você ter noção. Um carro de 140 mil reais. Essa ajuda é muito interessante. Agora também tem um outro lado também, que é o homem, que você falou, né? Que é o homem que quer dar um de sabidão. E esse cara, eu adoro ele. Esse cliente, eu sou fã dele, porque se você falou da mulher, e tem um homem. Você tá falando o cara que tá vendendo o carro? Não, o homem que tá comprando. O que tá comprando. Exatamente. O informado da internet. Ele é o cara... Teve um dia desse pra trás, que eu até comentei com você aqui. O cara tirou a vareta do óleo, pegou ela, colocou na mão, botou assim, testou a mineração do óleo e botou na boca. Eu falei, que isso, cara? É desse jeito o povo. Então, assim... o homem também tem que ter instrução também sobre isso. Você tem alguma coisa... Porque eu acho que a mulher, ela acaba que ela é induzida ali. Sim. Induzida não. Acho a palavra muito forte. Mas ela acaba entrando nesse cenário de buscar uma pessoa que entende da área. Porque ela não entende, mas ela faz o processo certo. Gostei, o carro me interessa... Aí, geralmente vai com uma pessoa do sexo masculino para fazer ali, o acompanhamento do carro e logo depois ela vai e fala assim, não, para me chancelar aqui o carro com você, eu preciso só a garantia ou de uma vistoria cautelar ou de uma busca de um mecânico, no caso. Tem os dois lados. O homem vai pelo... Aí o homem vai por esse fim. Eu quero até a sua dica que você dá para ele, porque assim, eu vejo cada coisa. Eu acho que assim... Com tantos carros, que antes eram poucos carros, né? A gente conseguia cercar muitas informações, né? O que eu estou falando de KPO, uma solda. Cara, hoje é tanto carro que é difícil saber granulado do Audi, por exemplo. O Audi tem um granulado mais
refinado. Você tem um Stellantis é mais grosseiro ali. Grosseiro é a palavra ruim, né? É como é que eu posso falar isso? Denso. É mais denso. O verniz é mais denso, né? Então, assim, o cara viu aquilo que ele via lá atrás, é diferente. A lataria dos carros hoje é completamente diferente. Sabe que até mudou o estilo de pintura? Por que mudou? Porque as latas eram mais rígidas, então o estilo de pintura ficava mais refinado. Hoje, para você esconder imperfeições das latas que são mais, não vou falar mais, é mais fina mesmo, né? Você tem que esconder com pintura, com verniz. Por isso que você olha hoje, os carros estão tudo com aquele verniz mais grosso, mais denso. Então isso mudou também. Custo de produção. Mais barato, no caso, o custo de produção. Exatamente. E a gente está conversando assim, está sendo até um papo legal, porque eu estou tendo assim, os insights. Os insights. Mas, por exemplo, você é a favor, o cara que compra o carro, você é a favor dele ter a caneta que vai batendo no carro assim ou não? Como é que é o nome dessa caneta até? A gente chama de canetinha Vai procurar massa mesmo, né? Então, mas você é a favor daquilo, não? Cara, eu uso o medidor de micras. Que é o... A caneta, na grande maioria, ela não funciona, mas eu já peguei alguns pontos que o medidor não mediu e eu vi que tinha retoque ali naquele lugar. Tinha massa, né? Quando a gente fala que ela bateu, dependendo do que ela cola lá, ela me mostra um certo material. Eu não uso 100%. De vez em quando eu fico com dúvida, eu vou lá Mas eu não saio rodando o carro com aquilo, não. Eu gosto de usar mais o medidor de mix. Mas você está falando o cara que está comprando o carro, que vai usar aquilo? Ixi, eu já vi demais. Tem cara que traz isso, leva. Vem o comprador. É por isso que eu falo, eu acho que o homem ele tem essa capacidade. Até o medidor de micras tem diferença de uma montadora para outra. Então não quer dizer que tem que dar entre 90 e 120 micras. Aí você vai usar isso para todo o carro? Não, é diferente. Porque tem carro que tem 7 camadas de tinta, outro carro tem 9. E isso vai dar diferença de quê? De micragem. Então você tem que entender o que você está fazendo. Muito legal. Não é simplesmente, sei lá, 120. Aí você roda o carro, não, tá tudo beleza. Não. Aquele carro é quantas micras? Entendeu? Não, isso é legal. Isso aí é um trabalho diferenciado, né? Eu não sou robô, eu erro também. Às vezes passa uma coisinha batida, mas assim, a gente tenta cercar o máximo possível para não frustrar o sonho da pessoa. A pessoa está entregando ali R$200 mil numa bolha de material, né? Que o carro é uma bolha de material. Verdade. Entendeu? E aí você tem que ter sofre desgaste, é normal. Tem retoque, tem aqueles... eu quero um carro sem retoque. Nossa senhora, eu também quero. Onde você vai achar? Você vai pagar por isso? Existe, né? É o carro que vai ficar dentro de casa. É carro de coleção, gente, tem retoque. Não, e vai ficar dentro de casa. Com um carro sem retoque não tem jeito. Porque o carro vai andar, vai bater alguma coisa, então ele vai ter ali seus retoques. Eu vou pegar aqui as perguntas que a gente tem. Tirar aqui as perguntas aqui para a gente começar a falar sobre as perguntas que a gente tem aqui. Aqui a primeira é assim: qual é a maior mentira que já te contaram sobre manutenção de carro? Tem alguma? Maior mentira que me contaram? Pode falar? Pode, claro. Que não precisa trocar óleo de caixa, óleo de transmissão, né? Não precisa? É a maior mentira que existe. Precisa de trocar. Precisa. Não existe óleo eterno. Tem um óleo, inclusive é da Volkswagen, que se chama Long Life. É o óleo da Volks mesmo. E isso virou uma cultura. Long Life é o quê? Vida longa, né? Pro resto da vida, né? Mas é até quebrar, né? É uma vida longa mesmo. De quebrar, acabou. Exatamente. E o câmbio automático estraga por quê? Porque não troca o óleo. Tem uma série de fatores. Tá? Não, então, isso é muito falado no Honda Civic. Isso é uma pergunta que eu sempre recebo do Honda. Tem uma série de fatores.
O fator principal é o tipo de utilização, como eu acabei de falar. O cara usa o severo, tá lá no manual, troca a cada 40 mil quilômetros. O cara não troca, ele tá rodando, não, puxa a vareta lá, tá no nível, igual os New Civic tinha vareta, né? O New Civic, G9 Exato. também. Do G10 para frente já não tem mais. Tá no nível e o colega dele falou, não, não precisa trocar nada não, tá funcionando, beleza. E vai rodando, entendeu? As lendas urbanas estragam os carros. Mais importante. Esse aqui. Quais são os 3 erros mais caros que um dono de um carro comete sem saber? Coloca o óleo errado. Pode sair muito caro. Combustível. Costumo ver também. E usar água da torneira, né? Ah, mentira. Ainda tem muito. Fala que não dá nada. Cara, eu postei vídeo, assim, eu posto direto, mas o último vídeo sobre arrefecimento é os caras lá. Não tem negócio de... Que eu falei, né? Que tem que ser usado na proporção correta, às vezes você tem que usar água desmineralizada. Aí o cara, não, eu uso lá normal, uso água de torneira, nunca deu nada. Quer dizer, nunca deu até o dia que dá. Que isso. Existe alguma gambiarra que o cliente acha que resolve e só piora o problema? Nossa, várias. Fala uma aí pra Difícil nós. até escolher. Gambiarra que o cliente... Se você quiser. É foda, né? Mas Nossa. pode ficar tranquilo. Tem tantos, cara. Deixa eu pensar um aqui. Gambiarra. Isso aqui é o pessoal tá mandando aqui. Eu sou tão contra o negócio de gambiarra que é até difícil de eu lembrar. Porque assim, eu tenho até a mão suína lá, você já viu, né? Ah, Eu fiz um quadro, agora não, já tem um tempo. eu vi mesmo. Eu tenho um quadro onde eu mostro... Na verdade, o pessoal até me viu de forma negativa no início, porque eu estava mostrando os vídeos de serviços de gambiarra, na verdade. É um paliativo, uma gambiarra que deu errado, enfim. E eu falei, cara, isso é uma mão de porco, né? Mão suína. Aí eu tenho um porquinho lá que eu vou lá e aperto o porquinho, virou um quadro. E aí, igual agora eu tava na Automex, sabe? Esse final de semana. Pô, vê aí, cadê o porquinho? Quer dizer, porque virou uma marca registrada que eu mostro sempre os porquinhos. Eu mostrava mais da minha oficina. Agora o pessoal começou a me marcar, aí eu reposto. Tipo assim, ó, chegou uma mão suína aqui e tal. O negócio que o cara... Vamos falar então. BMW 2.0, né? Aspirado. Como é que chama aquele motor? N20? Eu acho que é isso mesmo. Colocar cola na tampa de válvula. Aquilo ali é um câncer que não existe. Vai vazar óleo pro resto da vida. Tem que trocar a tampa. Aí o cara faz essa gambiarra. Até bom a gente falar sobre isso. A gente não conversou sobre isso, é interessante de falar. O que você acha? Você trabalha com os japoneses. Os alemães também têm fama muito boa. O que você acha dos carros japoneses? O que você acha dos carros alemães? Bom, Travei aqui. eu tenho uma frase, pode parecer contraditório, né? Eu sou apaixonado por um carro japonês. Mas o alemão faz automóvel e o restante faz carro. Por quê? O carro alemão ele tem uma pegada, ele tem uma tecnologia que encanta. Se a gente for falar de BM, Mercedes... Você chega a trabalhar com ele? Chegou a trabalhar com ele? Cheguei. Mas e... Na verdade, hoje eu atendo uma gama de multimarcas para 2 serviços. Que é a troca de fluido da transmissão automática. Certo. Eu posso fazer de qualquer carro. E a retífica do disco. Você já viu a máquina retificadora? Aquela que você acopla no carro? Então, aquilo eu faço para multimarcas. São serviços exclusivos para multimarcas. Agora o restante é só coreano, japonês, enfim. Essa parte, então, você já não... Você só tem uma admiração mesmo, né, Sim, no caso. sim. Porque, falando assim, a gente vê os carros alemães, eles têm uma fama muito boa, né? Porsche, BMW, Mercedes. Eu nem falei dos esportivos, não. Eu falei só dos BM e Mercedes, já assim, você já consegue ter um luxo, um conforto, uma tecnologia, tudo no lugar só. Isso os carros de entrada. Se você pegar uma C180, que é o carro mais pobre hoje da Mercedes, é um carro excepcional. Isso você consegue identificar na hora que você dá uma olhada no feeling seu, você já sabe identificar assim bem isso? Sim.
Óbvio, né? Ah, a gente vai aprendendo com o tempo, né? O que todo mundo deveria checar antes de comprar um carro usado, nós falamos, né? Agora. Documentação, histórico e avaliação. Isso aí é primordial, cara. Não dá para comprar. Ah, mas o carro é baratinho. Não, beleza. Se você quiser tomar prejuízo, aí depois não chora. Exatamente. Aí esse aqui é legal, porque a gente conversou, essa aqui que eu recebi, ela é legal, porque a gente tinha conversado isso aí na última vez, foi até engraçado, né? Eu fiz até uns cortes legais sobre isso. Os casos mais bizarros que já apareceu na sua oficina. BMW motor N20. O motor, ele tem uma inclinação aqui, certo? E vaza geralmente na parte traseira do veículo. Então você está de frente com o motor aqui, ó. Você abriu o capô. Essa parte aqui tem um vazamento que é geralmente na tampa de válvulas, na junta e na bomba de vácuo, que fica bem aqui atrás. E esse óleo, ele escorre na descarga, o coletor de escapamento tá aqui. O cara fez literalmente um copinho. Ah, Ele colocou um copinho, que esse óleo ia vazando, e dentro desse copinho tinha uma espuma, uma esponja. ele teve essa audácia de fazer tudo isso. Que aí é o seguinte, não entornava. E ele já sabia de tanto em tanto tempo, ele tirava aquela esponja, apertava e colocava ela de novo. Eu peguei isso aí. Eu vi com meus próprios olhos. Jesus. E tem vários estilos. O cara coloca no próprio cárter lá embaixo. Às vezes tem vazamento de cárter. O cara faz isso também. O cara faz uma solda o negócio lá. Agora, de silicone, assim, né? Silicone é... Colocar silicone onde não deve. Igual eu acabei de falar dessa tampa de válvula da Mercedes. Cavalete de água de EA211 com silicone. Peça plástica, cara. Trabalha com alumínio e plástico. O que o plástico vai fazer? Ele tende a empenar com o tempo. Aí o cara tira, põe silicone. Fica bom ali uns dias, mas vaza de novo. Não tem jeito, não. Nossa, cara. Deixa eu ver o que é mais. É tantas coisas. Já vi bieleta amarrada com fita Ellerman, que é fita de nylon, né? A gente chama de lagartixa, né? Fita. Não, mas que carro que você viu isso? E 30. Jesus. Quebrou na estrada, o cara foi, tá quebrado, né? Ele fez tipo uma... juntou. Juntou e... Que tomou porrada e empenou. Em vez dele arrancar fora, ele... Para não gastar dinheiro. Não, se eu for falar de casos aqui, não vou ficar aqui até amanhã, porque... Não, mas essa é a ideia. Tem alguma marca ou modelo que você não recomenda de jeito nenhum? Interessante essa pergunta. Eu vou responder essa pergunta falando de uma experiência que eu tive com a Peugeot. Né? Eu fui convidado pela Peugeot. Foi uma série de eventos que teve. Né? Primeiro me convidaram para ir naquele VEC Brasil. Que é o VEC Brasil, é uma Fórmula 1 de carenagem. Que são... Como é que chama? 6 horas de Le Mans. É aquele carro. Sim. Então me convidaram para ir no VEC pela Peugeot, porque a Peugeot corre, eles têm carro, uma equipe, né? E eu achei um tanto quanto estranho, né? A Stellantis entrou em contato comigo, não, eu queria te convidar para ir. Falei, beleza, vamos, eu nunca fui no VEC, eu adoro Interlagos. Falei, vamos embora assistir, 6 horas de corrida. E beleza, aí teve aquela corrida o dia inteiro tal, e aí à noite teve um jantar, onde a gente foi apresentado para os gestores, né, para os diretores e tal. Aí eu tava doido para perguntar, na hora que eu sentei de frente pro cara, eu falei, cara, por que eu tô aqui? Eu tô sem entender, porque eu não mexo com carro francês. Não pretendo mexer. Por que eu tô aqui? Ele falou, você vai saber ainda. Você tá aqui por causa do seu perfil nas redes sociais. A gente precisa de pessoas como você. Aí, beleza. Conversou, resumindo, era isso. Aí, ok. Teve esse evento, muito legal. Depois eles convidaram a gente para ir na fábrica da Stellantis.
para visitar a produção da Peugeot lá. Os planos, os lançamentos, enfim. Dentro desse VEC teve o lançamento do Peugeot 2008e, que é esse 2008 que você está vendo aqui, só que é o E. Exato. Beleza. Carro bonito pra caramba, a gente não pôde andar, porque o carro estava em exposição, enfim. Aí fomos na visita à fábrica. Aí sim, de fato, a gente foi andando no 2008 e no 208 para a fábrica no carro. Aí eu consegui sentir o carro, enfim. E eu, assim, não vou falar que eu tinha preconceito com Peugeot, porque preconceito é uma palavra forte que eu nunca tive. Eu conheço pessoas que amam o carro da Peugeot, Citroën, e conheço pessoas que odeiam. E é cheio de meme na internet, né? E aí, de novo, teve um jantar, e aí tava muito mais gestores, né? E aí eu perguntei de novo, falei, gente, por que eu tô aqui? Aí eles reiteraram, olha, por conta de você nunca ter falado mal de Peugeot. Você nunca falou mal de carro nenhum. A gente já te acompanha há muito tempo e tal. E a gente quer pessoas assim para divulgar o lançamento do carro. Falei, cara, interessante, né? Que eu vejo, que eu falei assim, ó, por que o fulano não tá aqui? E Ciclano e Beltrano. Eu falei 3 nomes que são fodásticos aí na rede social, que mexe com Peugeot, e não tava lá. Aí falou assim, ó, fulano já falou mal de Peugeot, Ciclano mete a ripa e o outro faz só brincadeira. Não é o tipo de público que a gente quer. Eu falei, ok. Aí aconteceu esse lance aí, e aí eu saí de lá, vim embora, ok, fiquei feliz, bacana pra caramba, e me convidaram para ficar com o carro. Eu fiquei com o carro 30 dias. Era para ficar só 7. Eles gostaram tanto do conteúdo que eu fiz, e foi um conteúdo tão light, eu convidei. Na verdade, eu pedi essa permissão para eles, né? Eu falei, posso fazer um conteúdo diferente? Porque eu que vou testar o carro. Eu vou dar minha opinião, ok. Mas eu posso pedir a alguns clientes. Às vezes o cliente chega lá, acontece. Eu vi isso. Você viu o vídeo? Eu vi. De clientes, pessoas completamente aleatórias. Falei aqui, você quer testar o carro aqui? Depois, qual o trabalho que eu tive? De pegar o seu CPF e o seu nome. Eu mandei só um contrato de imagem, né? Uso de imagem, porque eles iam usar essa imagem, só isso. Você vai assinar que eles vão usar a sua imagem, sem custo, sem nenhum benefício, né? Então, assim, fiz aquele vídeo e eles gostaram demais. Eu fiz outros vídeos que eu nem postei. Eu fiz para eles usarem na campanha do carro. Então, assim, eu fui devolver o carro. Não, aqui, você pode ficar mais uma semana. Gera mais conteúdo pra gente. Eles gostaram disso. É mesmo? É, eu nunca imaginei isso na minha vida. E eu, assim, agora, onde que eu quero chegar? Primeiro, qual o pior carro do mundo? Eu acho que não existe carro ruim. Existe dono que não sabe cuidar. A Peugeot agora, eu estou falando especificamente, a Peugeot, aquele carro Peugeot é outro carro. Não tem nada a ver com o Peugeot que a gente estava acostumado. Depois que está sendo feito pela Stellantis é diferente, cara. E eu pude ver e sentir. A minha esposa andou comigo no carro e falou assim, nossa, estou impressionado. E olha que a gente tem um SUV, que é um carro confortável, enfim. E é um japonês. Ela se rendeu ao conforto do carro. E tem mais tecnologia também. Porque o japonês, infelizmente, ele demora para lançar as tecnologias que todo mundo já tem há muito tempo, né? Então, eu acho que não existe carro ruim. Existe o dono que não sabe cuidar. Eu acho que essa é a chave do sucesso aí. Ah, mas eu vou comprar um... Não estou falando mal, não. Estou falando do Jaque Motors, por exemplo. Que o povo mete a ripa. Cara, tem Jaque Motors rodando de aplicativo e tá derretendo aí até hoje. Tá tranquilo. Por quê? O cara dá manutenção. Não deixa quebrar para depois... Porque são peças mais difíceis hoje de encontrar. Então a pessoa tem que saber isso aí também. Eu falo muito isso. Suzuki, não estou falando mal. Gente, você vai comprar o Suzuki? É um ótimo carro. Então, esse carro ele tá bem na moda agora, o Jimmy. Jimmy é bom pra caramba. Só que é caro demais. Assim, eu não vejo um custo-benefício. Para quem vai fazer serviço de Jeep, né? Serviço de Jeep. Para quem vai andar no meio do mato, eu acho que legal.
Você não vai pôr lá um X35 para você subir, né? E ele já é um carrinho traçado, pneuzinho mais alto, ele é para aquilo. Ele é uso urbano e ele é misto, né? Ele é mais off-road do que urbano. Mas assim, eu acho uma pegada legal do Jimmy. Porque Manutenção não é cara. Não Então, é um boa carro pergunta. que tem muito motor forte, que é 1.3. Mas eu acho legal, cara. Eu tenho uns clientes de Jimmy lá, tem um amarelinho que vai lá. Gente boa. É um carro interessante, assim, né? Você falou do Guilherme mais cedo, eu imaginei que era o Guilherme, que é o dono do Jimmy. Olha pra você ver que coincidência. Olha só. Que ele trabalha também no Ceasa. Então, Jimmy é amarelo. Sabia, não. Deixa eu ver aqui com você. Tem mais umas aqui. Você falou do modelo e agora o contrário. A marca que surpreende, qual carro que surpreende pela durabilidade e ninguém imagina? A gente tem tido feedbacks positivos dos BYD. Eu acho que eu não tenho propriedade para falar, porque eu também não tô pegando. Mas eu acho que essa turma aí tá com um know-how muito bom. Você tá já trabalhando com eles? Já? Já tá trabalhando com eles? Não, eu já andei, né? Mas você tá fazendo algum tipo de trabalho com eles? Ainda não. Ainda não. Só andei. Vamos pro próximo aqui. Como saber se um carro foi batido só olhando? Tem como? Tem. Existe alguma regra? Você quer falar? Cara, a gente costuma... né? Claro que tem o feeling da parada. Né? Você precisa ter o feeling. Mas tem alguns detalhes, aquele alinhamento de porta-mala, vidro com chassi, o outro não tá com chassi. Ou chassi, às vezes a marcação do chassi, porque o chassi é marcado por uma química, né? Passa uma química, queima o vidro ali. Às vezes o cara faz o trabalho ali, mas não fica igual sai de fábrica. Então assim, data de cinto de segurança, são detalhes também, que às vezes bateu. A data do cinto de segurança vai ser quase que impossível do cara ir lá e comprar um ferro velho da mesma data. Então, esses detalhes aí, você fala assim... A data do cinto de segurança. Segurança. Então, assim, tem uns detalhes que a gente consegue... Tem certas peças que tem data na peça, no cofre do motor ali. Você consegue ver. Farol Farol tem data. Então, o farol da BMW ele tem data. Farol da BMW, eu já vi que eu já tive uma BMW para vender, ela tem data. Só que é interessante, ela tem data e ela impressiona o cara, mas o cara tem que olhar todo o resto do carro, né? E ele impressiona com aquele farol e depois não preocupa com o carro. Não, mas porque esses Tô dando exemplo assim, só para você entender, que isso é uma coisa interessante. Porque geralmente os carros importados são duas cabeças. Aí o cara fica assim, não, mas espera aí, o carro é 2018? Não, ele é 2019, mas foi produzido em 2018. Aí fica aquele negócio, sabe? Exato. Quem é leigo, né? A gente que já tem uma certa experiência, você vai ali, aí você começa a pegar. Né? Farol, eu sempre faço ligação de farol com cinto, para ver se bate. Aí você começa a pegar a semana do pneu, se for um carro pouco rodado, né? Semana de fabricação do pneu. Você consegue linkar essas informações, né? Avaliar carro não é um negócio simples não, cara. Você tem que cercar um monte de coisa, fazer as matemáticas ali para ver se bate mais ou menos. Isso foi bem legal. E trazendo isso, né? O que você tem 10 segundos para olhar um carro. O que você tem que olhar para ver se o carro tá bom em 10 segundos, assim? Se for esse time que você tem, a primeira coisa até, que você já consegue checar ali uma qualidade do carro. Isso é uma cultura que eu tenho. A primeira coisa que eu olho num carro é os pneus. A primeira coisa que eu bato o olho assim, ó. Se tiver 4 pneus ruins, já é um negócio assim que dá aquela... Agora, não puxando o saco de marca, apesar que eu acho que é uma das melhores, mas o cara tem 4 Michelin 0 no carro. Já é um negócio que me desperta já dá um joinha, entendeu? Eu acho que a primeira coisa que eu olho é isso. Pneu. Porque você já dá aquela volta assim e tal, já dá uma olhada, né? Eu já tenho aquele costume de olhar de relance para ver se tem aquele... Se é aquela lasanha, né? A gente fala lasanha para ver se tem pura massa na lateral e tal. Desalinhamento de porta, mas aí já passou 10 segundos.
Exato. Essa foi boa. Então, boa pergunta essa aqui que eles mandaram. Dá para confiar em um carro com 200 mil km rodado? Dá. Me Eu falo que dá, porque tudo depende do dono. Eu tenho um cliente agora que foi essa semana passada, aliás, revisão, Corolla, 2015 ou 16, 300 mil quilômetros no painel. E o carro dele tem 300 mil quilômetros e funciona liso. Por quê? Porque o cara tá sempre a cada 10 mil quilômetros fazendo aquele arroz com feijão que eu falei no início. Que a gente falou. O cara, 10 mil quilômetros, ele chega lá, troca o óleo, verifica, vai embora. Não é exagero, não, mas isso então não define nada, assim, falando com você. Não define nada, então, praticamente. Então, um carro, às vezes, com 70 mil quilômetros rodados, o cara não tem essa prevenção. Já peguei. É melhor o dos 200. Já peguei um carro com 170... Um não, vários. Com 170, que é melhor do que o carro de 80. Porque foi um 80 que foi massacrado. Você vê que a pessoa não cuida da suspensão, às vezes coloca qualquer tipo de peça, ou negligencia a própria revisão mesmo. Então, assim, quilometragem, para mim, é bonito. Você fala, não, o carro é pouco rodado, é legal. Mas tem carro pouco rodado que tem borra no motor. Que isso? Que rodou pouco, ficou parado e deu borra. Entendeu? É muito... É muita coisa, cara. Não dá pra... Carro usado é uma caixa de surpresa. Então eu sinto muito o dono. Eu gosto de avaliar quando o dono vem. Quando vem o lojista, você pergunta pro vendedor, ele fala assim, a informação que eu tenho é essa. Tem o manual do carro? Ah, tem lá. Mas por que você não trouxe? Entendeu? Eu gosto de saber de onde o carro veio, onde ele foi faturado. Eu tenho um certo preconceito, pode ser que o pessoal vá achar ruim que eu vou falar, mas eu tenho um certo preconceito de carro fora de Minas. Porque os carros aqui de Minas são muito bons, apesar de ser muito morro. Mas, por exemplo, carro de São Paulo, tem a parte boa? Tem. Que lá não é tanto... O asfalto é melhor, né? Mas lá o trânsito, o carro que fica lá, fica massacrado no trânsito. Fica horas funcionando muito mais do que os lugares que tem menos trânsito. Então, assim, eu gosto de... Carro parado, então, no trânsito, ele faz mal pro... Cara, faz mal o carro. Sabe a BMW? Ela não tem horas de trabalho lá no painel? Exato. Eu acho que deveria ser obrigado a, ao invés de... Não, na verdade, ao invés não. Beleza, quilômetro rodado, ok. Você precisa marcar quantos quilômetros você rodou. Isso. Mas tem que ser igual BMW. Horas trabalhadas. Na T-Cross já tem já no Volkswagen, já tem alguns já. X horas trabalhadas, aí você vai trocar o óleo, você vai fazer a revisão, enfim. X horas trabalhadas. Porque você está aqui parado. O motor está girando. Se o motor está girando, não está tendo trabalho. O óleo não está trabalhando. Ele não está fazendo ação detergente, lubrificante, dispersante. Está fazendo o trabalho dele. Ele está se gastando. Entende? Boa pergunta agora. Encaixando isso aí, como é que funciona a maresia para você? O que ela... Sou totalmente contra carro de beira de praia. Não recomendo. Por quê? Cara, a maresia come qualquer coisa nessa vida. Então, às vezes, eu falo porque eu já avaliei um HRV. Isso já tem um tempo já. O carro era seminovo, com 40 mil quilômetros. O carro cheio de oxidação, cara. Cheio de oxidação. Não tem jeito. Não tem como comparar. Por mais que a oxidação não vai comer igual aqueles carros antigos que comia ali a lata mesmo, que eu já... O tipo de lata é completamente diferente. Mas ele vai comer muitos componentes. Escapamento come. As peças que são, por exemplo, eixo traseiro. Eixo traseiro é de quê? De ferro fundido. Vai comer. Vai dar oxidação nas soldas. Então, cara, essa HRV ficou marcado para mim. Ela tinha tanto oxidação que eu falei com o cara, você quer comprar um carro que vai ficar podre daqui a pouco? É esse. Então... Legal isso que você falou. Interessante. Eu sou contra. Carro, quando vem de fora, de onde foi faturado esse carro? Ah, Rio de Janeiro. Você pode trazer para avaliar, mas pensa nisso. Eu já falo com o cara, porque para mim é fácil, eu vou ganhar o dinheiro dele, mas eu não quero.
que eu trabalho com a condição para o cara realizar o sonho. Então, eu sou só eu sou um pivô. Intermediador. Eu sou um pivô ali. Então, eu tenho... Na verdade, eu tô com um martelo na mão para bater ou não. Você faz todo... E, geralmente, se você fizer... É até um gancho aí para oficinas, né? O pessoal fala que avaliar carro atrapalha para a gente que é oficina. E eu acho que pelo contrário. O cara que eu avalio bem o carro dele, já faço um pré-orçamento ali, né? E se ele comprar o carro, cara, é 100% que ele vai virar meu cliente. Porque ele já pegou a confiança a confiança que ele precisava. Com certeza. É a primeira, é a priori do negócio. Então eu já tenho uma conversão de um cliente que ele já vai ser fiel. Entendi. Só se eu fizer alguma coisa errada que ele não gostar lá no futuro, beleza, mas aí pode acontecer. Mas eu acho que é muito essa avaliação, desde que seja bem feita, bem estruturada, eu acho que é rentável para a oficina e já está pegando o cliente ali já. Muito interessante. No colo. Exatamente, muito interessante. Isso aí é uma coisa até que a gente pode até basear no básico. Hoje o WTalks ele é visado a empresas e tudo, a trabalho, a carreiras empreendedoras e tudo. Isso é muito importante que você fala. Você traz o cliente ali, às vezes ele vem de graça. Ele vem ali naquele funil ali de graça. Não, vem de uma informação e tal. Você pega, cuida dele, trata bem ali tudo que ele precisa, as demandas dele, depois ele vem para você. Depois ele já vem, já mantém. Muito legal, fantástico essa conversão dá sempre muito certo. Boa. Muito essa bom. Conversão sua mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem algum cliente que te marcou? Você tem uma pergunta aqui. Seja velho, seja novo. Às vezes você tem algum cliente que te marcou aí. Não, tem vários, né? Um caso recente acaba marcando para mim, né? É um cliente que o apelido dele é Pão de Queijo. Que isso? Ele tem um formato de pão de queijo mesmo. Gente boa demais. Ele tinha um Corolla 2015. Comprou o carro zero. Eu acompanho esse carro dele, eu acredito, desde 2016, se não me engano. Então eu peguei o carro seminovo, até dentro da garantia. Porque ele trabalhava com meu pai. E aí falando e tal, viu a oficina, viu no Instagram na época, gostou, falou, não, vou levar o carro para esse menino. E aí virou meu cliente. Ele é um dos caras que mais indicou cliente na minha vida inteira. Então, assim, é uma relação que eu tenho com ele, não pelas indicações, claro, mas é um cara fantástico. Deu a hora da revisão, traz bonitinho todo ano, beleza. E agora, eu fiz eu também costumo fazer isso, é uma consultoria, né, de compra. Eu guio a pessoa, que às vezes eu quero comprar um SUV. A pessoa não tem nada a ver com SUV. Ele precisa de um Jimmy, entendeu? Acontece demais, você tem que ver. Quer comprar, uma Ferrari e, na verdade, ele precisava de um Volvo. Mas aí, esse cara, eu fiz uma consultoria com ele e aí guiei ele a comprar um Corolla Cross. E foi o carro que eu falei lá atrás com ele. Não, Deus me livre. Aquele escapamento embaixo, isso aqui é o que o povo acha ruim, né? Aquela marmita embaixo. Eu falei, Pão de Queijo, quantas vezes você vai lá na traseira olhar? E você sabe por que aquele escapamento tá lá? Porque lá fora o carro é elétrico, o carro é híbrido. Enfim, é um projeto diferente. Mas agora os caras pintaram o negócio de preto, nem dá para ver mais. Colocaram que o freio de mão dele era no pé, né? Uhum. Agora é freio elétrico e tal, colocou a tecnologia, ficou bom pra caramba. E o carro ficou bonito. Aí, enfim, ele foi lá e comprou. Aí ele comprou o carro, passou com o carro lá na oficina pra eu andar no carro. Falei, cara, eu tô triste, eu tô com ele cheio d'água. Porque assim, eu tô chateado que eu comprei o carro zero, eu tenho que manter lá na garantia, não vou poder trazer pra você mexer. Falei, cara, você tá doido? Comprou o carro zero, você tem que manter lá mesmo, né? Enquanto você confiar na garantia, você fica pelo menos um ano pra você sentir então, como isso é que interessante, até para você mesmo, porque hoje a garantia ela é seu concorrente, entre aspas, né? Sim. Entendeu? Então, assim, a dica que você dá é como nesse ponto? Na verdade, eu sempre guio os clientes com essa pergunta. O cara, meu carro tá na garantia. Eu queria muito que você mexesse. Geralmente essas conversões quando comprou o carro zero, né? Aí fica um tempo sem vir e aí
o cara aparece. Não, eu comprei o carro zero. Cara, eu tô querendo levar o carro para você. Quanto fica uma revisão de 20 mil quilômetros? Eu falei, foi esses dias agora, um Creta. Eu falei, meu amigo, cara, faz essa revisão lá, porque o preço vai ser quase o mesmo. Porque é o seguinte, as primeiras revisões, eles dão mão de obra grátis. Não existe nada grátis, mas é como se fosse. E a minha revisão completa vai ficar quase o mesmo preço. Porque o meu preço é abaixo da concessionária. Por que eu faço isso? Por quê? Para mim é muito fácil converter. Não, traz aqui e tal. E se der um problema amanhã? Ah, mas não dá problema. Dá sim, cara. Carro zero dá. Parou de funcionar o multimídia lá. Dá um exemplo. Ah, o botãozinho aqui do volante parou de funcionar. Você vai levar aonde? Na garantia. Ah, mas a última revisão você não fez com a gente, não. Mas já perdeu. Aí você já tem um gasto com o botão, entendeu? Pode acontecer. Então, assim, e eu não me preocupo com isso porque eu sei que se o cara tá me perguntando é porque ele é um cara que é fiel a mim. Ele não tá trazendo porque o carro tá na garantia. E eu falo, pelo menos a primeira, a segunda, você sente como vai ser o pós-venda? Porque geralmente são 3 anos, né? Faz a primeira e a segunda e sente. Se você sentir à vontade, gostou mesmo, faz a terceira. Aí depois você traz para mim. Então, quando você olha lá o manual e vê lá os carimbos, isso não identifica que o carro está sendo bem... Ó, de maneira nenhuma... analisado, de maneira nenhuma eu vou falar mal da concessionária, porque tem ótimos profissionais, como qualquer outro lugar. Você trabalhou, né? Trabalhei. Eu trabalhei em 3. Então, e também eu não preciso falar mal para que as pessoas tragam o carro na minha oficina, que é especializada. Então, não precisa disso. Mas o que eu costumo falar, porque tem uns clientes que estão procurando preço. Então, quanto que é a troca de óleo do carro aí de câmbio? Comigo fica R$2.000 e lá ficou 850. Mas peraí, seu preço está muito diferente? Aí eu vou explicar. Olha, a concessionária ela faz uma troca parcial. Vamos dar um exemplo do câmbio hoje da Honda, que é um CVT, e da Toyota também. CVT, isso mesmo. Um câmbio de Corolla trabalha com 2.0. Trabalha com 10 litros de óleo e o filtro de óleo do câmbio, certo? Isso eleva demais o custo. Pra você ter ideia, a partir de 2023, esse Corolla, só o filtro é cárter. É uma peça só. Filtro cárter que a gente chama. É R$1.000. Custo. Certo? Mais 10 litros. Mais mão de obra. Vai encarecendo, vai. O que eles fazem na concessionária? Em vez de trocar total, não. Eles esgotam só o cárter, que é 4 litros, coloca 4 litros e manda embora. Sem trocar os 2 filtros, que são de papel. Então, eu tenho que fazer essa consultoria com o dono do carro que não sabe disso. É lógico que eu tenho que trazer esse cara para mim, mas eu tenho que alertar, porque ele não sabe. Ele está pensando assim, não, lá é 850. Não, 850 é parcial. Mas você faz parcial aqui? Eu falei, cara, eu sou contra. Que dilema, hein? Eu deixo de ganhar esse dinheiro do cara, porque eu não sou a favor de fazer o parcial. Quando eu era concessionário, eu era obrigado a vender aquele serviço. Exato. Eu respirava fundo e falava, meu Deus, eu tenho que vender, né? Fazer o quê? Agora não, estou do lado de cá, eu posso te explicar e você fica à vontade para escolher para que lado você vai. Que dilema, então, essa conversão ela é quase que diária. Esse dilema seu. É. O cliente que marcou, a gente já falou. Essa é legal. O que você aprendeu sendo mecânico que serve para a vida hoje? Nossa, cara. Lidar com pessoas, né? Essa participar do cuidado que a pessoa tem com o sonho dela. Isso é legal demais. Claro, tem as pessoas que chegam, nossa, cara, tô apertado de grana, o que a gente pode fazer? Tipo assim, você acaba participando ali do financeiro do cara. O que dá para fazer agora, o que dá para fazer depois? Então, assim, essa troca de energia e, assim, um negócio também que aprendi é a valorização, né? Infelizmente, o nosso ramo é muito desvalorizado.
Mas graças a Deus eu tenho muitos clientes que valorizam o estilo de trabalho que eu executo. Então isso é muito gratificante. Isso é muito legal. A pessoa falar assim, não, cara, essa oficina é limpa. Nossa, o café daqui é gostoso. Nossa, o chão é limpo. Não, o banheiro é legal. Tá limpinho, o banheiro é branco. Coisas que a gente faz com carinho para os clientes e é reconhecido. Né? Perfeito. A gente nem comentou, né, sobre isso. Mas assim, gente, volta no canal. Eu acho interessante. Vamos falar depois sobre isso, né? Mas assim, volta no canal que tem toda a história dele, inicial, né, do Lourinho. E agora a gente está trazendo mais assim, informativos mesmo, paliativo de tudo, do geral, assim, do mercado em si, para as pessoas mais ficarem prevenidas e também a gente falando também da sua melhoria também, do seu trabalho e tudo. Interessante. Vamos para a próxima pergunta. Qual o truque de loja de carro que o cliente precisa ficar atento? É maquiagem, né? Que a gente falou. É o lava-jato e maquiagem. É aquele polimento comercial. Polimento comercial. Enche os olhos, né? O mecânico reconhece quando o carro está maquiado para venda, a gente falou. Tem algum carro que você recomenda para quem quer comprar hoje e não se arrepender? Você chegou a falar do BYD. Mas não se arrepender, eu acho que você tem que pensar aí. Tem alguma coisa? Cara, tem o perfil. Depende muito do perfil. Hoje, eu estou falando de uma quebra de paradigmas que foi muito forte para mim. Peugeot sendo feito pela Stellantis com mecânica Stellantis. Um motor que está sendo muito bem falado. Que é um motor turbo aí, né? Então, é uma pegada boa. Você tem. O pessoal agora também está mandando aqui muita coisa da parte aí de chinesa, né? Que você falou muito aqui no início. Como a indústria automobilística chinesa conseguiu crescer tão rápido e virar sinônimo de inovação? Você chegou a falar, né? Que a fusão que ela fez com a... Exemplo, a Volkswagen? É isso, Exemplo, um dos exemplos, né? Mas ela foi... China tá... Até bom essa aqui também. Quais marcas chinesas de carros mais se destacam hoje? BYD, Chery... Ele falou Geely, Great Wall, mas eu nem vou contar essas duas não. Aí tem a Val, tem as outras lá, né, no caso. Que também deve fazer parte do... GWM tá vendendo igual água aí, ó. E aí, no caso, faz parte do Globo. E o que elas têm de especial? Você chegou a ver alguma coisa de especial nelas? É basicamente a parte elétrica, né? Requinte. Tem requinte, tem aparência. Os carros estão muito lindos, né? Você pegar a Val, por exemplo, é maravilhoso. Você chegou a já ver algum lá no seu... Já apareceu para você lá? Não, só andei. Só andou. E gostei. Minha esposa tá doida com... Sério? Nossa, gente, aí, ó. Viu? Deixa eu ver aqui mais alguma. Muita gente diz que o carro chinês não presta. De onde veio essa fama, que é mito ou realidade nisso? O que você acha? Na verdade, é igual a gente falar de Paraguai, né? O Paraguai era ruim, né? Sempre foi, as coisas eram ruins. Só que no Paraguai tem coisa boa e tem coisa ruim. Assim como na China também tem coisas excepcionais. iPhone, por exemplo. E tem também coisa ruim. Depende do que você vai querer. Tem muitas empresas hoje, os chineses estão espertos. Tem muita empresa que está indo lá na China, faz um relacionamento com os caras, fala assim, olha, eu quero que você fabrica isso aqui para mim. Eu tenho essa demanda aqui lá no Brasil, tenho uma dificuldade de fabricação. Fabrica isso para mim, quanto que fica? E os caras estão fabricando, aí faz aquele link direto, traz para o container e está vendendo, arrebentando. Assim, acho que nem convém a gente falar sobre a questão econômica, eu acho que do Trump lá, porque eu acho que também não invade nossa alçada aqui, que é mais sobre carro. A gente está chegando no final, assim, já nos finalmente, e a gente falou muito sobre todas as partes, cenário de compra, cenário de venda. Vamos falar, para fechar agora, sobre a empresa, o processo hoje. Você tem algum processo hoje de marketing hoje que você tenta trabalhar? Qual que é hoje a maior estratégia sua hoje de marketing dentro da empresa? Vamos falar hoje, agora, esse momento sobre empresa, assim, para a gente dar essa fechada. Na verdade, o que tem acontecido, né,
Antigamente, as empresas tinham que estampar os produtos nas propagandas. Hoje, não só hoje, já tem um tempo já, elas escolhem algumas peças que vão oferecer esses produtos indiretamente, que é os influenciadores. Isso, quando eu montei a oficina, nunca passou pela minha cabeça influenciar nada. Eu sou mecânico e quero arrumar carro. Ponto final. Mas só que as coisas foram tomando uma proporção tão grande de visibilidade, né? Graças ao Instagram, também tem TikTok, também tem YouTube. Eu não ataco fortemente lá as duas plataformas, tanto quanto o Instagram. Mas isso foi tomando uma proporção que empresas começaram a me procurar para poder fazer parceria. E aí, na verdade, como eu acabei de falar, eu sou mecânico. Aí eu tive que aprender como é que lida com isso, como é que faz um comércio, né? Como é que você expõe a sua imagem junto com a marca. E isso foi, né, tá sendo muito bom para mim. Foi bom aprender, está sendo muito bom. Acabei de voltar da Automec agora com a mala cheia de possíveis parcerias, né? Eu fui lá para fazer negócio e, cara, o mercado está muito carente, né? Muito carente. As marcas estão sedentas de né, vontade para poder pegar essas peças chaves e difundir a marca. Mas tem uma questão, que, assim, aí já entra valores, né? Eu não falo do que eu não acredito, por dinheiro nenhum. Já me procuraram, inclusive, para falar bem do álcool. Sabe esse álcool E30? Sim. O pessoal me procurou. Eu queria que você fizesse vídeos e tal, dos benefícios do álcool. Eu falei assim, obrigado por ter me procurado, mas assim, eu até agora não achei benefício nenhum. Então, eu sou contra fazer esse tipo de coisa, tá? Então, esse crescimento também se deve a essas parcerias que eu fiz, né? Hoje... Mas eu posso te cortar só para me falar com você uma coisa? O crescimento seu, você não acredita que foi pelo fato de você mostrar a cara no seu negócio? Eu vou falar isso. Tá. Eu vou falar isso. Tanto essa fusão com algumas empresas, mas como que eu consegui atrair os holofotes? Foi aparecendo e foi mostrando, né, colocando o meu jeito no negócio, né, a minha forma de trabalhar, e isso acabou conquistando, como eu acabei de falar, a Stellantis. Tipo, o Stellantis é multinacional, como é que os caras foram atrás de mim? Eu fiquei me perguntando isso várias vezes, hoje eu já entendi já o porquê, e é muito legal. Mas tem empresas que antes ficavam, né, o CEO ficava por trás ali, hoje eles estão aparecendo muito mais. Eu acho que depois que eu apareci mais, por conta das redes sociais, eu acho que subiu o negócio estourou. O negócio explodiu, com certeza. Isso sem dúvida. Isso porque aí a pessoa, cara, eu falo isso com os pessoal, né, de oficina, que fica assim, não, cara, seus vídeos é bom demais, como é que você filma? Conta pra mim. Eu falei, velho, você tem que aparecer. Primeiro você faz sem aparecer, depois você vai ter que aparecer. A pessoa quer saber quem é que tá por trás. Isso aí né, tem gente que compartilha 100% a vida. Eu já não compactuo muito com isso, não. Eu também não consigo. Mas a pessoa quer saber o que você faz, onde é que você vai, se você faz um exercício, quer saber, cara. Legal. Quem gosta mesmo quer saber. Legal. Quem é que está por trás daquela oficina que é bonita, né? Hoje eu tenho trazido muito mais a minha esposa, que na verdade, se não fosse ela, a gente não teria nem crescido nessa magnitude. Ela fica o tempo inteiro, né? Ela é da gestão, ela é de pessoas, tá o tempo inteiro, ó, o carro híbrido está chegando, nós precisamos atender esse pessoal aí. Vai. Ela hoje é a gerente hoje do negócio? Na verdade, a minha esposa, ela é policial civil, ela tem um emprego dela e
trabalha indiretamente comigo, né? Legal. Com o marketing, com o financeiro, enfim. Ela faz... A pessoa que está por trás do seu negócio ali. Sem ela não existiria Lorincar nessa nomenclatura, vamos falar assim. Você quer que ela fale alguma coisa aqui? Não, acho que ela não vai querer falar, não. Vê se ela quer falar aí. Que ela tá com a garganta ruim. Falar um pouco aí, fazer Quer uma não? homenagem. Não, então tá bom. Então, Imaginei. beleza, então. Imaginei. Aí, então, vamos voltar aqui no nosso assunto. Essa parte, então, hoje você faz muito do marketing hoje. Eu vejo muito problema hoje no seu ramo em si, principalmente eu gosto muito de tocar nesse assunto, porque esse assunto é bem delicado, mas nessas rondas de consumidor, essas pessoas que fazem YouTube aí nessa área. Eu vejo muito problema de processo. Tipo, o cara leva o carro, aí depois ele não consegue resolver o problema, aí manda de novo, aí fica um bate e volta. E assim, como que você funciona para você resolver essa caixa preta, no caso? Vamos lá. Claro que a minha oficina ela trabalha de um jeito diferente. Eu trabalho com serviços rápidos. Pode dar problema? Pode, sempre. Pode acontecer. A gente cerca do máximo possível. E se acontecer emergência, eu até tiro o carro de amanhã para pegar o carro do problema de ontem, que tem que resolver até amanhã. Já aconteceu, já. É uma emergência, é serviço que tem que ser resolvido agora. Que seja um erro que aconteceu no carro, que seja um erro que foi nosso. E o que eu vejo muito é falta de planejamento de entrada, que o cara vai pôr um carro para dentro, ele não sabe nem quantos carros que ele tá lá e nem quantos carros que vai entrar aquela semana. E o que tem no carro? E nem sabe o que tem no carro. Aí chega o carro, tá com a bucha lá, tem que fazer o motor. Pendura o carro no elevador, aí aquele carro vai agarrar. Aí ele larga aquele carro lá, que ele sabe que vai ter que fazer o motor, e vai pegar o outro. Aí aquele outro também dá problema, entendeu? Aí aquilo vai virando uma bola de neve, cara. Eu fico doente quando o carro tem que ficar lá. Porque eu tô acostumado do carro entrar e sair. Entrar e sair. E quando fica, é porque tá esperando uma peça, ou que deu algum erro de processo, né? No procedimento da mecânica mesmo. Agora, eu cuido muito disso. Do que vai entrar e do que vai sair. E graças a Deus tem dado muito certo. Eu sofro com agendamento porque sou eu que faço. Na verdade, sou eu que faço tudo, né? Eu que atendo, faço pós-venda, enfim. E tá dando certo. Então, só que já tá crescendo tanto porque daqui a pouco a gente vai precisar de ajuda. Mas eu vejo isso demais na oficina, cara. Os caras não entra demais e sai de menos. Aí vai entupindo a oficina de carro. Eu falo que primeiro que eu montei esse perfil na minha cabeça e desde o processo sempre, também, né? esse processo, e minha oficina também é pequena. Então, pro carro ficar lá, ficar 3 carros lá dentro, não tem onde colocar. Você optou por uma questão, não assim, você está crescendo de uma maneira assim, ordenada. Eu estou vendo muito você falar, assim, chegando nesse ponto. Coisa ordenada, passo a passo. Até é bom para te perguntar isso. As parcerias com as seguradoras, elas é interessante para o mecânico ou não? Ou para o empresário da área? Eu não vejo vantagem. No meu perfil, 100% sem vantagem. Agora, oficinas grandes, que geralmente oficinas que trabalham com lanternagem mecânica junto, certo. Eu acho que sim, pode ser bom, apesar da seguradora pagar menos, né? Então aí ele vai para o giro ali, para o giro, para o negócio dele. Alto giro. Entendi. Então isso aí é interessante. Cai muitas das vezes nisso que eu falei, aquele carro ali já vai autorizar mesmo, então deixa ele ali, vamos fazer o outro aqui que é rapidão. Aí o rapidão deu problema, aí pega um rapidinho, deu problema de novo, aí começa. Essa acontece demais. Corrida dos ratos aí, com todo respeito. Exatamente. Que meio que você está resolvendo, mas acaba... É porque eu falo mais por processos mesmo. Então, a gente falou sobre processos, falou sobre parte hoje de marketing. Existe algum tipo, assim, de sazonalidade no seu negócio? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque aí nós vamos falar sobre a questão financeira, né? Porque aí nós vamos falar sobre um giro financeiro. Existe uma certa sazonalidade no seu negócio?
Cara, às vezes a sazonalidade, ela me surpreende. Que você fala assim, não, esse mês foi fraco. Vou dar exemplo. O mês de junho de 2023 foi fraco. Aí você já entra o mês de junho de 2025 pensando naquilo. Você cria uma estratégia, de repente, de marketing diferente. Eu não costumo falar que eu crio promoção, porque eu não crio, mas formas de chamar o cliente, de alguma certa forma. E às vezes aquele mês vai ser ótimo. Então é difícil falar. Agora, com certeza, início do ano é ruim. Por quê? Início do ano é porque todo mundo está pagando IPVA, escola de menino e... Ah, tá. Entendi. As prioridades. Sim, na verdade, eu tinha uma certa barreira que eu não fechava. Natal, Ano Novo, é normal. Normal. Esse ano passado, eu já fiz isso. Eu já fiz uma férias coletivas do dia 24 ao dia 5 ali, mais ou menos. Cara, não deu diferença nenhuma. Mas eu tenho uma pergunta sobre isso. Não tinha procura. Eu vou perguntar isso para você. Tá bem legal essa conversa nossa. Eu acho que a sua pico de sazonalidade pode mudar por questão de chuva, essas coisas, ou não? Chuva, eu ia falar. A época de chuva. Por exemplo, mas janeiro chove. Sim, mas janeiro já é ruim. Independente desse... Janeiro é fraco. Porque todo mundo foca no IPVA. Na escola dos meninos, nos gastos do início do ano. Que é certo. Chuva, a pessoa, se ela puder escolher, ela não vai ficar sem o carro na chuva. Então acontece demais. Eu tenho data tal. Aí a pessoa, tá, beleza. Aí quando tá chegando, fala, nossa, semana tá chovendo muito, né? Vamos jogar pra semana que vem? Por quê? A pessoa não quer ficar sem o carro para fazer uma revisão preventiva. Ela pode jogar mais uma semana. Mas eu falo mais por questão de acidente, não? Não? Então... Deveria se conscientizar, né? Eu vou fazer a revisão e tal. Eu falo mais por questão, porque a chuva, o carro tá mais exposto a acidente. Tá. Então, a minha dúvida era essa. Deveria. Mas não é por isso, não. É só pela situação de ficar sem o carro. Entendi. Isso acontece demais. Bom, então aí você pode continuar. Então que eu cortei você aqui, mas você falou que a sazonalidade é mais na época de janeiro. Sim, época de janeiro. Nós temos as férias. Férias no meio do ano é muito bom. O pré, né? Antes das férias. E aí, nas férias mesmo, o pessoal viajou, já volta meio sem dinheiro. Aí joga pro mês de setembro. Então, assim, tem algumas... Eu acho que tem o início do ano, tem o meio e o final. O final é bombástico. Aí você bomba, estoura até dia 25. Dia 25 para frente, na verdade, muitos amigos já estão fechando a oficina. Porque, cara, quem fez, né? Até muitos amigos estão fechando as oficinas. Por que você acha que as oficinas hoje quebram? Porque eu vejo como trabalho manual. Por que você acha que é? Eu te falar a verdade que tudo gira em torno da gestão. Porque arrumar carro dá dinheiro, todas as pessoas que têm carro precisam de arrumar carro e ninguém fica sem carro. Por que o cara não ganha dinheiro com aquilo? Hoje, dando um exemplo, hoje eu estava com minha esposa, a gente parou no sinal, tinha lá alinhamento, balanceamento, R$70. Uma loja de pneu. Certo. Eu fiquei pensando, quanto que esse cara ganha? Nada. Porque um alinhamento barato hoje é R$80. Certo? E o balanceamento? Ele vai ganhar dinheiro como? Vendendo o pneu, que a margem também é pequena. Ele vai ganhar dinheiro como? Falando que a roda está empenada e vendendo um conserto da roda para o cliente. Então, assim, não entra na minha cabeça. Está faltando preço. Saber precificar. Tem a gestão? Tem, mas a precificação é importantíssima. Saber quanto que é a sua hora homem, quanto que é o seu custo fixo, variável, para saber precificar. Porque, cara, eu vejo muito que os caras têm medo. Até hoje, lá nos grupos que a gente tem de mecânica, ô fulano, preciso trocar uma correia do Onix aqui, que é fumo, né? Quanto vocês cobram aí? Cara, cada um vai cobrar depende da região, né? Lá em São Paulo é um preço, no Sul é outro, Belo Horizonte é outro. Ah, mas são 6 horas.
Você sabe que é 6 horas? Por que você sabe? Porque você olhou no sistema, a parte técnica te fala que em 6 horas você pode trocar aquela correia. Se a sua hora é R$100, você vai cobrar R$600. E assim por diante. Mas você não sabe quanto que é a sua hora. Como é que você vai cobrar? Entendeu? A correia do motor a pé você cobrava 80. Desse carro você tem que cobrar 1.000. Porque é muito mais complexo. Para você tirar a tampa lateral, você tem que tirar o cárter e a tampa de válvulas. Pensa na trabalheira. O motor fica magrelo lá. Só fica o bloco e o cabeçote. Aí você tem que usar cola na lateral, enfim. É trabalhoso. Tem que cobrar por isso. Eu vejo muito isso. O pessoal tem medo de cobrar e às vezes não sabe cobrar. Então, assim, eu direto tenho, assim, ajustado o preço. Eu fiz um ajuste agora. Por conta desses aumentos aí, a gente tem que se adequar, infelizmente. Não gosto disso, mas a gente está no mesmo barco, né? E aí você ajusta de acordo com o que mudou, baseado em números. Né? Você pega, vai lá, faz a varredura lá, custo fixo, variável. Tem uma questão também de região. São Paulo, por exemplo, se cobra muito mais caro, mas também o custo de vida lá é mais alto. Exato. Então, nós estamos falando, nós chegamos no ponto de custo, processo, nós fechamos já a parte finanças, já que você falou, questão da sazonalidade, o motivo de quebrar. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Falta alguma coisa a gente falar? Acho que isso ficou bem explicado tudo aqui. Eu acho que não. Então, para a gente fechar agora, eu acho que você tem que falar assim, seus projetos futuros, né? Qual que é os seus projetos futuros? Pode falar para a gente aí, se abre um pouco aí, que esse é o momento seu. Cara, eu tenho deixado de ser do operacional, né? Como eu disse, estou tentando fazer a oficina rodar sem que eu esteja lá. E graças a Deus tem dado certo. Nós estamos no início ainda. Para que eu dê andamento a alguns projetos aí que eu tenho vontade. Você mesmo falou, por que você não dá curso? Né? Todo mundo, cara, você tem que dar curso. Na verdade, eu costumo brincar com o seguinte: quando você conversa com a pessoa e tira uma dúvida dela, você já está dando curso para ela. De uma coisa que você sabe, você está compartilhando. Então eu faço isso praticamente diariamente. Né? E agora sim, está no projeto, de fazer montar algum material mesmo, que seja... A gente pode montar sobre como comprar seu carro, o que você deve fazer, o que você não deve, o que você deve olhar, o que você não deve. O tipo de manutenção, legal que você deu a sugestão. Manutenção do cara que é uso severo e da pessoa que é o carro de família. Né? Qual que são as diferenças entre os dois. Palestra, né? Eu palestrei na Minas Partes e vou palestrar agora na segunda-feira do conhecimento, que vai ser em Sete Lagoas. A feira foi sensacional ano passado e esse ano não vai ser diferente. Já vou palestrar lá. E pretendo também lançar mais palestras aí do Brasil afora para poder compartilhar o que a gente tem, o que acontece com uma oficina pequena, de portão fechado, que não tem nem placa do lado de fora, que pode prestar um serviço diferenciado e que encanta os clientes. Então, tem esses projetos aí, se Deus quiser, já está saindo do papel e vai dar certo. Olha, assim, a gente está conversando aqui, tem um papo bem light, né, bem leve, e para mim foi muito importante a gente falar sobre esses assuntos, que são assuntos bem destacados hoje, e as pessoas precisam estar bem informadas, né, sobre carro, sobre tudo que nós falamos desde o início, né, toda essa história. E assim, é muito legal ver que você está saindo um pouco dessa área também, buscando aí passar conhecimento para as pessoas, que eu acho que isso aí que faz a gente se desenvolver melhor, ser um ser humano até melhor, tá? Claro. Então, eu torço demais. Sua rede social vai estar todas as informações, Lorim.car, não é isso? @lorim.car. Lorim.car. Então, beleza. Então, vamos lá, então, para a gente fechar, então. @lorim.car. @lorim.car. Então, segue lá,
viu, gente? Outra coisa, como a gente está falando aqui, segue também a WA Cars, minha empresa, lógico, a minha agência de carros aí que está proliferando aí por Belo Horizonte, e segue também a WA Talks, tá, gente? É um projeto aí que eu já tenho já faz anos já, e conta com a gente, o que precisar, tá? Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, tá? Pelo esse momento, esse assunto, esse papo, foi um papo muito interessante, a gente vai fazer várias coisas aí, vários informativos para as pessoas aí. Sim. Muito obrigado mais uma vez, foi muito legal, cara. Eu gostei também, obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. Ó, ano que vem de novo, tá? Uai, se Deus quiser. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Obrigado. Valeu, obrigado.